Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor do segundo ano A e do segundo ano B. Hoje nós não vamos dar mais um passo para a matéria, né? Nós não vamos aprofundar mais, mas hoje nós vamos dar uma estacionada e dar um passo um pouquinho para trás. Nós vamos fazer uma correção e, ao mesmo tempo, uma revisão daquilo que foi caído ou daquilo que caiu, né? Daquilo que eu coloquei, que eu propus como questões para o seu simulado que você fez nessa semana. Então, a aula de hoje, o professor Wesley não vai aprofundar mais lá na filosofia da linguagem. Vai, na próxima semana eu vou, mas hoje não. Hoje, na aula do dia 19, não. Tá? Na aula do dia 19, eu vou fazer, então, a correção do simulado e na live nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula de semana retrasada, porque semana passada foi feriado e nós não tivemos aula, tá? Então, por isso que eu falo para você ficar atento e prestar atenção nessa aula, porque nós vamos revisar aquilo que nós já estudamos, né? Que já caiu no seu simulado, e é importante revisar para a gente fechar literalmente com chave de ouro essa primeira parte do segundo bimestre. Lógico, nós vamos também revisar tudo quando a gente voltar, mas quanto mais a gente relembrar e aprofundar as coisas, melhor vai ser para você. Melhor vai ser para o seu conhecimento. Tá certo? Então, o professor, na aula de hoje, vai fazer a correção do simulado que aconteceu nessa terça-feira, que você fez terça-feira e entregou para o colégio. Tá certo? Terça e, se eu não me engano, quarta, né? Foi terça e quarta. Mas o importante é recordar. O importante é corrigir juntos, né? Para você perceber o que você acertou e aonde você errou. Tá certo? Então, agora, o professor Wesley vai compartilhar a tela na qual está o nosso simulado. Né? Nosso simulado. Deixa eu subir aqui, então, a tela. Pronto, subi a tela. Né? Então, nós temos que lembrar que eu coloquei uma questão referente a Karl Marx, né? Que fala sobre aquela divisão entre o idealismo de Hegel e depois surge uma pessoa que vai debater a esse idealismo de Hegel e vai fundar, né, o materialismo, quer dizer, dentro da própria filosofia do Hegel, né, da ideia de que o mundo, as coisas se transformam entre a divisão, entre a separação da tese, né, e da síntese, ou melhor, da tese e da antitese ou da antítese que forma a síntese, o Marx também vai interpretar que essa tese e a antitese, né, que são duas forças, né, que sempre estão em debate e formam uma outra coisa. Essa outra coisa depois vai se tornar a tese, que vai ser debatida por uma antitese, que vai ser concluída com uma síntese. Então, dentro dessa ideia de Hegel, né, de que todas as coisas são construídas a partir das ideias, né, debate entre síntese, ou entre tese e antitese, que formam uma síntese, o Marx também ele quis dar literalmente uma revolução no seu pensamento, né? Ele fala que essas duas forças aqui, da tese e da antítese, não é das ideias, mas é material. E aí ele coloca para nós que essas duas forças transformadoras da realidade não está no mundo literalmente das ideias, mas está aqui na realidade material, sensível. E quem seria essa tese, essa antítese? Seria o quê? A força do trabalho, né? E aquele que paga pelo trabalho. A força do trabalho, o trabalhador, versus
Quem? Aquele que paga pelo trabalho, aquele que é o meio de produção, quer dizer, o meio, né, que paga a produção, seria o empresário. Então, essas duas forças, quando elas estão em oposição, né, vai surgir alguma coisa. Surge o trabalho, pode surgir várias revoluções, tá? Então, o Marx teve essa ideia de que a causa da transformação da sociedade era diferente de Hegel, mas ele usou dessa ideia de Hegel para falar que o grande precursor, né, da transformação da sociedade se encontra onde? Se encontra essas duas forças antagônicas, opostas, que é a força do trabalho, né, e os meios de produção, que seria o trabalhador, né, e o dono da fábrica, né? E aí, né, o próprio Marx faz uma crítica da sociedade capitalista, né? Fazendo uma crítica da sociedade capitalista, faz uma crítica à mais-valia, né? À forma como os empresários, né? Como a burguesia, então, ganhava juros, né? Ganhava a mais, né? Ele pagava a menos para o trabalhador e ganhava a mais, né? Esse é o processo da mais-valia. E também as grandes críticas, então, relacionadas a todo esse contexto capitalista na época, né? A ideologia, né? O homem, ele, quando ele está no seu trabalho, né? Quando ele está nesse movimento repetitivo, quando ele já está acostumado a ser usurpado, né? Como que eu posso dizer? Explorado, né? Ele foca tanto naquilo que ele perde a consciência de si. A consciência de si esquece de a luta pelos seus ideais, né? Também tem aquela questão do fetichismo da mercadoria, né? O ser humano em si, né? O trabalhador, ele põe um valor sobrenatural sobre as coisas materiais, né? E aí ele literalmente ele se mata de trabalhar para pagar algo que ele põe tanto valor que ele endeusa, né? Ele endeusa, parece que ele põe uma força sobrenatural às coisas materiais, né? E o nosso amigo Marx ele fazia crítica a essa realidade, né? No qual o homem ele está sendo explorado e ele às vezes não se percebe, né? Então isso é um pouco daquilo da reflexão, um pouco daquilo que nós já estudamos de Marx, né? Então vamos lá para a primeira questão. Então, a partir desse momento, a sociedade capitalista ela formou então duas classes opostas, né? Então nós acabávamos de sair de um sistema feudal no qual éramos divididos em três estratos sociais, né? Três camadas sociais que eram os estamentos, quer dizer, que compõem-se os estamentos, né? Que era o clero, né? Que era a nobreza, né? E era então o campesinato, né? Ou os servos. E agora para uma sociedade capitalista na qual a igreja não tem tanta força assim. E aí forma-se duas sociedades, duas categorias, né? Duas classes antagônicas, como está dizendo o texto ali, que se opõem. De acordo, unicentro, né? De acordo com as análises de Karl Marx, a divisão social do trabalho, né, mais crescente e presente na Europa, né, nesses séculos 17, 18, 19 ali, né, revela duas classes que se contrapõem. Na produção capitalista, as duas classes antagônicas, duas classes que são diferentes, são indicadas em nobreza e burguesia? Não. Nobreza relembra muito a questão dos reis. Nós já estamos vendo uma sociedade capitalista, na qual muitos países já existia, então, a república, muitos países a monarquia já caiu, né? Senhor e escravo, não, isso relembra muito o senhor do engenho, né? Senhor feudal, não. Clero e burguesia, também não. A igreja católica já não tinha tanta força, tá? Servos e senhores,
Não. Então, quais são as duas classes antagônicas? A burguesia, né? A classe da apropriação, que apropria, né? Que tem. E a outra classe da expropriação, né? Que não tem, mas que são literalmente a prole, né? Os filhos, né? Os filhos de quem? Filho de quem? Filho da burguesia, porque eles produzem riqueza para a burguesia, tá? Então, proletariado, quer dizer, veio de iguais, como se fossem irmãos, aqueles que produzem o quê? Riqueza para eles em si, não. Riqueza para a burguesia. Então, a resposta certa seria a letra E. Então, quais são as duas classes antagônicas que se formaram neste período? Se formaram, então, a burguesia, que são os proprietários, né, de bancos, né, os proprietários das fábricas e outros, né, e a classe proletariada, significa prole, de iguais. Olha a prole, nós falamos a prole dos cachorros, quer dizer, olha, são todos iguais, são todos irmãos, né? Então, o proletariado significa que são todos iguais. Iguais por quê? Porque produzem riqueza, tá certo? Agora nós vamos dar um passo para um outro crítico ao sistema hegeliano e também um dos fundadores daquilo que nós vamos chamar de filosofia existencialista, que é o filósofo Søren de Kierkegaard, né? Que é o famoso filósofo das 3 estádios, né, da existência humana: o estético, o ético e o religioso, que vai trabalhar agora com o ser humano, tá? Kierkegaard nasceu em Copenhague, na Dinamarca, em 1813. Para o filósofo, a essência da existência humana é a autorrelação, é a relação consigo mesmo. O ser humano vai chegar a perceber a sua existência real, concreta, a partir do movimento que ele faz consigo mesmo. Quando ele percebe a angústia, quando ele percebe o desespero, quando ele percebe que tudo que ele vive na vida dele ainda não é suficiente, aí ele precisa dar saltos, né? É aquilo que nós falamos, são os saltos da existência, né? São os passos que ele dá para uma vida diferente, né? Então, e essa relação que determina o modo de o homem estar no mundo, sobre a dimensão estética. Então, nós temos as 3 dimensões. A dimensão primeira estética, depois a ética e depois a religiosa, certo? Então, primeira, letra A. A dimensão estética pode ser entendida a partir da compreensão do conceito de angústia? Alguns poderiam marcar essa, mas está errado. Por que está errado? Porque primeiro o homem vive a sua dimensão estética, da bebedeira, dos prazeres da vida, e está nem aí. Está nem aí com a vida, tá? Só que ele vai perceber o conceito de angústia é bem depois, né? Bem depois, já no final, né? Da sua vida estética. Se você falar assim que a dimensão estética pode ser entendida a partir da compreensão do conceito de angústia, não. O homem na dimensão estética é uma dimensão de prazer e não uma dimensão de angústia. Não, para ele é só prazer, só prazer. A angústia vai ser só a finalização da dimensão estética da sua vida. Tá claro isso? Eu não posso resumir a dimensão estética, falar que a dimensão estética é só angústia. Não, e não foi só angústia. É só prazer. Só lá no final dela, ele vai perceber que, a partir do sentimento da escolha, né, de alguma coisa está incomodando ele, que ele vai perceber a angústia. Letra B. A dimensão estética da existência humana, estética, tá? Do prazer, da existência humana se caracteriza por sua profunda interioridade. Ele é um homem que vive prazer, mas é um homem também que busca a interioridade, busca Deus, busca ser uma pessoa elevada de espírito, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa que lê livros, né? Que vê coisas interessantes para a vida dele. Não. Ele está nem aí para essas coisas. Ele quer prazer.
Ele quer coisas supérfluas e não interioridade. Ele é muito, tá vendo? O conceito de estética é muito superficial, não é interior, é superficial, onde você acha que a sua vida aqui, ó, é muito legal, é muito boa, não, é muito superficial, tá vendo? Você acreditar nisso. Por quê? Porque você não aprofunda, você não vai mais a fundo no seu eu. A dimensão estética é uma posição de pura exterioridade da existência humana em seu estar no mundo. Quer dizer, a dimensão estética é viver uma vida de exterioridade, né? De não profundidade, né? De não aprofundamento do seu eu, né? Do não reconhecimento de valores para a sua vida. Sim, seria essa a resposta certa. A resposta letra C. Tá certo? Vamos lá nas outras, só para a gente aprofundar um pouco mais. A dimensão estética da existência é mediadora do exterior e do interior do homem no mundo? Não. Nós podemos dizer que a ética é, porque ao mesmo tempo que ele já viveu o exterior, ele está começando a aprofundar no seu interior. E aí ele já sabe o que é errado lá e o que é certo aqui, nessa vida que ele está vivendo, né? O que é errado no exterior e o que é certo no seu interior. A dimensão ética, a ética, olha o erro. Ética é o compromisso da existência humana está ligada ao gozo e ao prazer das sensações. Se eu colocasse a dimensão estética da existência está ligada ao gozo e ao prazer das sensações, poderia ser uma resposta certa, mas está falando que é a dimensão ética e não estética, tá? Então seria a resposta a letra C, né? O nosso filósofo dinamarquês existencialista, o filósofo Kierkegaard. Agora nós vamos falar de um outro filósofo também que contrapõe a filosofia de Hegel também, pode-se considerar também um filósofo existencialista que trata com questões relacionadas à vida do homem, só que ele coloca um acento na questão da palavra vontade. E eu quero que vocês lembrem um pouco da minha aula, né? Eu falava que a vontade é algo exterior ao homem. Como assim exterior ao homem? É como se meio que relembrar aquela filosofia do estoicismo, né? Que a filosofia do estoicismo acreditava que existia um ser maior. Esse ser maior, que era o macrocosmo, era um ser responsável, então, por organizar a sua vida, por preparar a sua vida. Só que você troca essa palavra macrocosmo, razão, pela palavra vontade em Schopenhauer. Só que essa vontade aqui, ela é diferente. Ela é exterior ao homem. Ela é violenta. Ela está nem aí com a sua vida. Enquanto para os estoicos, a razão, né, o macrocosmo, ser racional, estava organizando a sua vida, aqui para Schopenhauer, a vontade está nem aí para a sua vida. Né? Tá nem... às vezes eu dá vontade de falar até um palavrão, né? Tá nem dando importância. Se você vive, se você não vive, se você deixou de viver, se você está aqui agora, se você está preocupado, ela está nem aí, né? E aí, quando a gente lê essa citação, você vai entender que essa vontade na qual ele está falando não é uma vontade como se fosse a minha vontade de fazer o bem, de fazer as coisas certas, não, né? Ele está comentando que essa vontade que está no mundo, ela está exterior à nossa ideia de vontade. E ela está presente no mundo, tá? Vamos lá. Não é Então, o que seria vontade? Não é apenas nos fenômenos semelhantes aos seus, entre os homens e os animais, que encontraremos como essência íntima esta mesma vontade. Ela não é igual à sua vontade, tá? Igual à vontade dos animais, ela é diferente, tá? Ela é violenta. Aí ele está falando que a gente pode encontrá-la, essa vontade, na natureza. Pode-se vê-la na força que faz crescer e vegetar a planta e cristalizar o mineral. Na comoção que ocorre no contato de dois metais heterogêneos.
e até mesmo na gravidade que age com tanto poder sobre toda a matéria e que atrai a pedra para a terra, assim como a terra para o sol. Quer dizer que nós percebemos essa vontade presente na natureza, porque é ela que atrai, ela que faz as coisas, né? Ela que organiza as coisas na natureza. Mas também ela organiza, porque ela te coloca aqui, só que ela não está nem aí para você. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta que conclui que a vontade para Schopenhauer é calcada em uma razão positiva e humana, positiva, vontade é racional, é positiva e humana, como você tem vontade de mudar as coisas, de transformar as coisas. Qual é essa razão aqui do estoicismo? Não, está errado. Exprime o intelecto sendo manifestação da mente, exprime o intelecto, é essa vontade racional sendo manifestada na mente, como se fosse um ser racional, uma coisa, uma ideia pertinente, uma ideia que organiza as coisas, que te leva ao conhecimento das coisas? Não. É algo que se expressa de forma característica no homem? Também não. Estou falando que o homem tem a vontade, o homem sente a vontade, mas essa vontade que o homem sente, essa vontade é diferente da vontade exterior, da vontade presente no mundo. Não se relaciona com o instinto sendo, portanto, algo racional. Essa vontade é racional, essa vontade é igual lá do estoicismo, né, preparada, que organiza as coisas. Não. Então seria a resposta a letra E. É algo que não cede ou se abala diante das súplicas e rogos. Implacável. Está nem aí. É como se fosse uma fúria, um terremoto que vem e destrói tudo. E se manifesta na natureza. Essa vontade, então, é aquilo que o nosso filósofo Schopenhauer falava, né? É um ímpeto cego, né? É uma força, é algo que vem, mas vem para destruir, mas que destrói, mas não percebe que ele destrói, porque é cego, é uma força que destrói. É uma força que destrói o homem, que destrói a natureza, que destrói as coisas. Só que está presente na natureza essa vontade. É ela responsável por criar todas as coisas, por organizar todas as coisas. Espero que você tenha entendido essa questão. Então, deixa eu marcar aqui. Então, a resposta certa seria, então, a resposta letra E. Para a gente finalizar, então, um dos filósofos mais comentados, né? Os filósofos mais interessantes da filosofia, que é o filósofo Nietzsche. Então, nós tivemos uma aula com o João, né? Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como? Então, aonde que você encontra esses deuses Apolo e Dionísio? No ser humano, na natureza humana. Então, como você vai encontrar esse espírito de Apolo? Quem era o deus Apolo? O deus da racionalidade, e o Dionísio era o deus dos prazeres, tá? Da bebida, do vinho, né? E o Apolo é o deus do equilíbrio, da racionalidade. Então você tem o deus do equilíbrio e da racionalidade e o deus do desequilíbrio, dos prazeres da vida. Onde você encontra isso na vida do homem, né? E aí, o que o Nietzsche veio contestar aqui? O que a filosofia grega, né? Que os gregos, até antes do surgimento da filosofia, os gregos conseguiam conviver muito bem com esses dois espíritos dentro de si. Que o ser humano conseguia conviver muito bem com esse espírito apolínico e dionisíaco dentro de si. Só que a filosofia veio fazer o quê? A filosofia veio matar Dionísio, derrubar Dionísio, que é o prazer, e veio mostrar que o caminho certo é o deus Apolo, e não o deus Dionísio. O deus Dionísio é o deus do desequilíbrio. Onde você percebe muito claramente isso?
das sensações dos sentidos em Platão, em Sócrates. Ó. Sócrates ele fala que foi o primeiro que derrubou os sentidos, derrubou as sensações e quis impor uma cultura da razão, cultura de Apolo, do equilíbrio. Tá? Espero que esteja claro essa interpretação que eu fiz. Então, dentro do homem, o homem convivia muito bem com isso. O homem tem dentro de si esse espírito apolínico e dionisíaco, só que desde a filosofia, com a Igreja Católica, com as igrejas depois protestantes, com outras formas de filosofia, todas vieram pregar que o importante é o Apolo, é o apolíneo, é a razão, e não as sensações dos sentidos. Certo? Então, ó, Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como? Como ele interpretou isso no homem? Como ele interpretou isso na filosofia? Como alteridade e virtude. Alteridade é a relação com o outro, e virtude é a virtude. Expressões dinâmicas de intervenção e submissão de toda moral humana. Não, está errado. Não estou falando de alteridade, da relação com o outro. O que seria, então, Apolo e Dionísio? Razão e desordem? Dimensões complementares da realidade? Seria essa a resposta certa. Porque essas dimensões, tanto a razão em Apolo e tanto a desordem em Dionísio, elas se complementavam. Tá? Só que a filosofia veio fazer o quê? Veio literalmente desregular o homem, desregular a natureza, apagando as questões do sentimento e suscitando, né? Elevando o deus Apolo, quer dizer, elevando a racionalidade. Então, qual seria então essa resposta certa? Seria a resposta da letra B, razão e desordem, dimensões que se complementam na realidade do homem. Você tem o apolínico e dionisíaco. Só que, dependendo da filosofia que você vive, a filosofia, quando eu falo filosofia, eu posso falar a sua fé, né? A fé que vive, que você professa, vai sempre mostrar que o que é mais importante, né, é a razão e não a desordem. Quando alguma religião prega isso, quando alguma filosofia prega isso, está fazendo o quê? Um desequilíbrio na natureza do homem, e não um equilíbrio. Né? Se estivesse desequilibrando o homem, elevando um e menosprezando o outro. Para você entender que o homem ele é um complemento, tanto da razão e tanto da desordem. E era isso que o Nietzsche queria afirmar. O homem ele tinha que voltar a ter esse equilíbrio. O super-homem é aquele que tem esse equilíbrio e que mostra que a vontade também é superior. A vontade deve ser feita, os desejos devem ser cumpridos e supridos. Tá? E você não pode sufocar isso dentro de você. Tá certo? Então, espero que esteja um pouco mais claro, né? Essa foi o seu simulado, essas foram suas questões de simulado. Então, para a gente preencher o gabarito, a resposta certa seria a letra E na primeira questão, né? Que foi a questão de Marx. Letra C na segunda questão, que é a questão de Kierkegaard. Depois a de Schopenhauer, letra E, né? Na terceira questão. E a letra B, certo? Espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha entendido, né? Desejo a você uma boa sexta, um bom final de semana. O professor agora vai colocar algumas questões relacionadas a essa temática que nós estudamos ainda para complementar mais ainda o seu estudo. Desejo que você esteja bem, desejo que isso tudo passe logo, né? Porque é muito bom estar com vocês, é muito bom dar aula presencialmente, né? E isso sei lá, a gente fica um pouco sufocado, né? Estar nessa realidade que infelizmente a gente não imaginava e a gente não queria que acontecesse, né?
mas com fé em Deus, com força total e ficando em casa, a gente vai conseguir passar por esses problemas todos, tá certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz.